Vamos ter um cântico de confissão, um cântico de pedido ao Senhor, mostrando ao Senhor a nossa incapacidade e que nós dependemos totalmente da sua graça. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Curar minhas feridas, sarar as minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Senhor, sou nada diante do teu poder, do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom a gente estar aqui, esse cântico, bom estarmos aqui louvando a Deus. Mas olhem só, irmãos, o louvor a Deus, que a gente normalmente associa a cantar, não é exatamente isso. Louvor é sinônimo de elogio, engrandecimento, exaltação, glorificação. É isso que é louvor. Então eu posso estar cantando ou não. Aqui na igreja a gente tem os momentos de cântico, mas a nossa vida deve ser um louvor a Deus a cada instante. Onde eu estiver, na parada de ônibus, na fila do banco, onde eu estiver. E eu não estou cantando ali não, mas a minha vida é um louvor a Deus o tempo. As pessoas têm que olhar para mim e esse rapaz é crente, ou essa moça é crente. Como a viúva disse lá de Elias e a outra viúva disse de Eliseu. Esse é o homem de Deus. É isso. Isso é louvor a Deus. Então vamos cantar aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus neste momento. Bom Estamos aqui louvando a ti, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para
nunca falte para nós. Eu não sei quantos irmãos têm orado por Elô. Domingo passado eu falei aqui, a mãe de Elô está bem mal. Estive lá ontem à noite, ela está bem mal mesmo. E Elô é sozinha com ela. Né? Hoje de madrugada chegou uma irmã de Elô aí. Eu não fui lá hoje, mas amanhã eu devo ir lá. Então os irmãos orem. Fiquem orando, não esqueçam disso não. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Normalmente quando a gente cita esse salmo, ou quando recita esse salmo, esse nada me faltará imediatamente está atrelado, por causa da nossa cultura, está atrelado a bens materiais, a coisas. Nada me faltará. Não me faltará comida, não me faltará casa, não me faltará roupa. Normalmente é isso que vem na cabeça da gente, mesmo sem a gente querer. Está no subconsciente por causa da nossa cultura. Mas não é disso que o salmista está falando. Não é disso que o salmista está falando. Ele está falando de todas as coisas, inclusive no caso dele, segurança, paz, alegria, conforto. É disso que ele está falando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele estava sendo perseguido de morte. Disse, ainda que me matem, o Senhor há de me levar para a eternidade. É isso que o Salmo diz. Ele não está falando de coisas materiais, não. Então vamos cantar esse cântico. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Senhor
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando com... Deixa eu ver quem é que eu vou... Irmão Ailson, que está nos visitando, vai louvar o Senhor com uma oração agora. Certo? Vamos orar com o nosso irmão querido. Oh, meu irmão, que bom que você Você está com a esposa e com os meninos aqui. Ali a esposa dele e os 2 meninos aqui. Meninos que nunca deixarão de ser meninos, né, Ailson? É verdade. Oremos ao Senhor com o irmão Ailson. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, ó Deus, porque Tu é bom. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Senhor, por todas as bênçãos, Pai, que Tu tem derramado sobre as nossas vidas, Pai, sobre o Teu povo, Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua fidelidade. Senhor, nós te louvamos, Senhor, engrandecemos o Teu santo nome, Pai, porque Tu é Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida dessa igreja, Senhor. Obrigado pela vida do Teu povo, Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te rendemos louvores, porque Tu és digno de toda a honra, todo louvor e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é o daqui. É esse aí, pode levar. Não, ela lê para ela lá. Muito bem, irmãos, então, olhem só, hoje nós vamos ter uma explanação aqui, especificamente acerca do batismo, porque nós temos alguns irmãos hoje aqui que serão batizados, então nós vamos tratar desse assunto especificamente para ver o que é que a Bíblia diz. Por que tanta controvérsia, tanta confusão e tudo, mas a gente vai ver o que é que a Bíblia diz a esse respeito, a respeito do batismo. E nós vamos ler então, abrir nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 1. João é o último dos 4 evangelhos. Evangelho de João, capítulo 1, nós leremos dos versículos 19, esse bloquinho aqui, dos 19 até o 28. Então acompanhem comigo a leitura. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, irmãos, repito para vocês, como hoje nós teremos batismo de algumas pessoas, não é? Então nós falaremos do batismo. O que é que a Bíblia fala acerca de batismo? Porque no Novo Testamento não se fala de jeito nenhum que forma é o batismo. No Novo Testamento não fala. Diz só que os apóstolos batizavam, mas não diz se era por imersão, se era por aspersão, se era derramando um pote d'água na cabeça. Não fala nada sobre isso. Mas no Velho Testamento fala.
Então todos nós sabemos que a forma de batismo é motivo de discórdia intransponível entre denominações evangélicas, chegando algumas a não aceitar irmãos que vieram de alguma igreja, como por exemplo a presbiteriana que batiza por aspersão. Essas igrejas não aceitam esses irmãos como membros se eles não se rebatizarem por imersão. Então reparem como a confusão é grande por causa da forma de batismo. Mas, afinal, embora a forma de batismo, nem o próprio batismo em si mesmo, não tenha nada a ver de essencial com a salvação de um eleito de Deus, o ladrão da cruz é uma prova disso. Ele foi convertido e foi salvo e não foi batizado. Então o batismo não é fundamental para ninguém ser salvo, nem deixar de ser batismo para deixar de ser salvo. Quem ensina isso é a Igreja Católica. Muito bem. Embora isso, irmãos, como deve ser o batismo, que com o tempo a igreja mudou, mas como era o batismo bíblico? Ou como era realizado o batismo, que a gente pensa que isso é uma novidade que aconteceu no Novo Testamento e pronto. Não é não. Não é não. A esse respeito, eu tenho um livretozinho de 15 páginas, sei lá quanto. Eu nem sabia que eu tinha. Um dia eu descobri. No meio dos meus livros. Como é tão pequitito, ficava lá escondido. Ele é escrito por 2 pastores congregacionais. E um deles foi pastor do Betel brasileiro durante muitos anos. Interessante. O Betel brasileiro batiza por imersão. E o camarada era do Betel brasileiro. Não é? E, com base nesse opúsculo, e como eu vi que ele é exatamente as convicções que eu sempre tive também da Bíblia, nós vamos hoje fazer essa exposição para vocês de como era esse batismo, para a gente ver. O texto que nós lemos aqui, nós vimos claramente que João Batista batizava do outro lado do Jordão. Não era exatamente nas proximidades ali de Jerusalém, não. Ele estava do outro lado do Jordão. Não era exatamente ali em Jerusalém. Aí os fariseus, sacerdotes e levitas, sabendo disso, mandaram uns emissários ir lá, ver esse camarada que está batizando lá e pergunta se ele é o Cristo. Foi isso que nós vimos aqui. Mandaram alguns lá para perguntar: tu és o Cristo? Não. Tu és Elias? Não. Tu és o profeta? Não. Observem, portanto, que João Batista estava fazendo algo que já era esperado. Não era uma novidade. As autoridades de Israel, sacerdotes e levitas, sabiam o que era que João estava fazendo. Por isso mandaram perguntar lá para ele: tu és o Cristo? Porque quem vem batizar é o Cristo. Tu és Elias? Não, porque quem vem batizar é o Elias. Tu és o profeta? Não, porque quem vem batizar é o profeta. Então por que tu está batizando? Se tu não és nem o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Estão vendo como não era novidade? Não era novidade. Eles sabiam que, segundo as Escrituras, o Cristo viria para batizar. Como João disse: olha, eu estou batizando com água, mas vem outro aí que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Esse é que vai batizar. Eles sabiam que o Cristo viria fazer isso. Eles sabiam que Elias estava para vir, porque foi profetizado isso. Não o Elias, mas eles tinham isso na cabeça. Elias não morreu. Elias subiu numa carruagem de fogo, num redemoinho. Então eles esperavam: esse Elias voltará. Eles esperavam isso, eles tinham isso na cultura deles. E eles também esperavam o profeta prometido, lá em Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 e 18, Deus dizendo a Moisés: olha, eu mandarei um outro profeta semelhante a ti, do meio do povo. Ele não falará de si mesmo, ele falará o que eu mandar. A ele ouvir. Isso era uma promessa de Jesus. Lembra do que ele disse lá no Monte da Transfiguração aos seus discípulos? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvir. Pronto, era esse que ele tinha dito lá em Deuteronômio. Quando ele vier, vocês ouçam ele. Pois já chegou, é esse aí, ouçam ele. Pois muito bem, irmãos. Mas por que esses sacerdotes e levitas acharam, vamos explicar isso,
que João Batista era um daqueles que eles imaginavam ser. Se João Batista apareceu lá com uma novidade, digamos assim, batizando, por que os sacerdotes, que sabiam tudo da lei, eram os guardiões ou guardiães da lei, os levitas, por que eles imaginaram? É o Cristo. Ele está batizando, é o Cristo. Ou então é Elias. Ou então é o profeta. Vamos lá perguntar. Então vejam, não era novidade. Por quê? Eles acharam que poderia ser ou o Cristo, ou Elias, ou o profeta que haveria de vir. Por causa das Escrituras. Por causa das Escrituras. E porque João estava batizando segundo as Escrituras. Ele estava batizando na forma das Escrituras. E não era por imersão. Sobre isso a gente pode ver, inclusive, nos afrescos que existem no mundo inteiro. Todas as grandes faculdades mais antigas têm afrescos, todos os grandes museus têm pinturas, afrescos, pintura de parede, pintura de teto, quadro, não sei o quê. Todos. Não há um único no mundo que não apareça Jesus sendo batizado com João derramando água na cabeça dele. Então foi assim, o batismo. Não tem nenhum afresco no mundo inteiro, nenhuma pintura no mundo inteiro que não seja assim. João Batista derramando água em cima de Jesus. Jesus de cabeça baixa, na frente dele, e ele derramando água na cabeça de Jesus. E era assim o batismo. Nós vamos ver isso aqui. João estava batizando na forma das Escrituras. Então, os emissários dos sacerdotes, que sabiam como era que esse Cristo viria batizar, perguntaram para ele: tu és o Cristo? Quem és tu? Como João já sabia o que eles queriam, João discerniu o que era que eles queriam, respondeu logo de cara: não, eu não sou o Cristo. Versículos 19 e 20. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar. Então repare que foram lá sacerdotes, levitas, os judeus mandaram sacerdotes, levitas, homens que conheciam a lei, para perguntar: quem és tu? Mas ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Lá no versículo 25 eles concluem essa pergunta, né? Lembram no versículo 25 que ele diz lá? E perguntaram: e então, por que batizas se não és o Cristo? Nem Elias, nem o profeta. Primeiro eles perguntaram: tu és o Cristo? Não. Tu és Elias? Não. Tu és o profeta? Não. Então por que tu batizas? E eles sabiam a forma que Jesus estava batizando era de acordo com as Escrituras. Eles sabiam disso. Eles eram sacerdotes, levitas. Eles conheciam muito bem a lei, conheciam muito bem as Escrituras. Então por que batiza? Ora, porque os sacerdotes e levitas esperavam que o Messias viesse batizando. E qual a forma que esse Messias deveria vir batizando? Esse Messias era o próprio Deus, era o Filho de Deus, era o prometido lá a Eva. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aquele que pisaria a cabeça da serpente. Era o descendente prometido a Abraão. Então eles sabiam disso. Esses sacerdotes sabiam disso. Por que eles disseram? Por que tu batizas então se não és o Cristo? E por que eles não estranharam a forma como João Batista estava batizando? Porque está escrito nas Escrituras: tomar-vos-ei de entre as nações, Ezequiel, e vos congregarei de todos os países, Deus dizendo quando fosse restaurar Israel, e vos trarei para a vossa terra. Então, atenção, então aspergirei água sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, aspergindo água pura sobre vós. Não era imergindo. Ezequiel 36, versículo 24 a 26. Eu vos purificarei com água. Lembramos aos irmãos que a purificação segundo a lei, lá em Números,
Todo aquele que for achado imundo, seja por qualquer motivo, tocou num defunto, ou fez alguma idolatria, alguma coisa, todo aquele que for achado imundo deverá ser purificado com água aspergida sobre ele. Está escrito lá na lei, em Números. Conforme a lei de Moisés, é pela aspersão que é purificado o impuro, e não pela imersão. Então, quando os sacerdotes chegaram lá e viram João Batista batizando, e imaginaram que ele era o Cristo, ele estava batizando por aspersão com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Ele estava batizando conforme as Escrituras. Obviamente aqui em Ezequiel, a imundície de que Deus está falando aqui para Israel é a imundície espiritual. Não necessariamente física, como às vezes era o caso lá na lei. Às vezes a imundícia era física mesmo. E tinha que ser purificado do mesmo jeito, aspergindo água sobre ele. Não era uma lavagem do cidadão, não. Era uma purificação simbólica. Sempre foi assim. Até porque aquele povo não tinha água. Todo mundo sabe disso. A purificação prometida por Deus sempre se deu dessa mesma forma. Então, aspergirei água sobre vós e ficareis purificados. É por isso que Davi, o homem segundo o coração de Deus, lá no Salmo 51, quando ele está chorando de tanto arrependimento, no versículo 7 ele diz: Senhor, purifica-me com hisopo e serei limpo. O que é hisopo? É uma espécie de brocha de pintor que você faz assim e joga água no camarada. Hisopo era um utensílio, era um artefato daquela época, feito de uma planta de mesmo nome, hisopo, que é para você jogar. Moisés fez isso várias vezes sobre o povo. Vou já falar isso aqui também. Então Davi disse: Senhor, purifica-me com hisopo, então serei limpo. Ou seja, asperge sobre mim, Senhor, a tua graça, a tua bênção. Salmo 51, versículo 7. Mas, irmãos, como nós vimos, João lhes disse categoricamente aos sacerdotes e levitas: não, eu não sou o Cristo. Eles imaginavam que ele era o Cristo porque ele estava batizando lá. Eu não sou o Cristo. Então eles continuaram: és tu Elias? És tu Elias? E João novamente respondeu: não, não sou. Mais uma vez, porque os sacerdotes e levitas acharam que João poderia ser o Elias? Por causa das Escrituras. Havia a promessa em Isaías, havia também a promessa em Malaquias, que viria o precursor de Jesus, aquele que abriria o caminho para o Salvador, o mensageiro. Malaquias 3:1 está dizendo isso, que virá aquele a seu tempo que abrirá os caminhos do Senhor. E em Malaquias 3, versículo 3 está dizendo: e ele purificará os filhos de Levi. Então aqueles sacerdotes que eram filhos de Levi, todos eles, sacerdotes e levitas, disseram: tu és o Elias? Porque eles esperavam. E mais, Jesus mesmo dando testemunho de João Batista, lá em Mateus 11:14, ele diz: esse é Elias que haveria de vir. E agora? Jesus mesmo disse. Então eles esperavam que aquele que viesse era o Elias. Não é o Cristo, não. Então é Elias. Não, não sou. Não sou Elias também não. Não sou Elias também não. Aí eles disseram: então por que tu batizas? Se tu nem és o Cristo, que já disseste que não é, e nem Elias, por que tu batizas? Ora, eles eram sacerdotes, levitas, eles sabiam que essas pessoas, ou o Cristo ou Elias, viria batizar, e a forma de batizar eles também sabiam. Era por aspersão. Eles também sabiam disso. Por que então? Por que tu batizas, se não és nem Elias, não é nem o Cristo, nem Elias? Então eles continuaram: tu és o profeta? Eles ainda tinham uma cartada. Eles ainda tinham uma cartada. Tu és o profeta? E João lhes respondeu: não. João lhes respondeu: não, eu não sou o profeta. De que profeta eles estavam falando? Já disse para vocês ainda agora de passagem. Do profeta prometido por Deus a Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 e
18. É o profeta semelhante a ti, Moisés. É o profeta que não falará dele mesmo, falará de mim, o que eu mandar. Jesus disse inúmeras vezes isso. Eu não falo de mim mesmo, eu digo que o meu Pai mandou. Ele disse isso inúmeras vezes. Então, irmãos, quando eles perguntaram, tu és o profeta? Esse profeta era aquele que Deus haveria de mandar semelhante a Moisés, mas superior a Moisés, que era o Cristo também. E como era que Moisés purificava o povo? Como é que está lá na lei? O escritor aos Hebreus nos lembra isso em Hebreus, capítulo 9, versículo 19, dizendo assim: porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, isso aconteceu logo depois que ele terminou a lei. Quando Deus entregou toda a lei a ele, ele aspergiu a lei e o povo, está escrito lá. E o Hebreu lembra aqui. Então todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo tomou o sangue dos bezerros e de bodes com água, lã tinta de escarlate e isopo, ou aspersório, ou aspersor, e aspergiu não somente a lei, como todo o povo. Era assim que o povo era batizado no Velho Testamento, ou purificado, que dá no mesmo. O batismo simboliza a purificação, é só isso. Como Paulo ensina, no batismo você morre como Cristo na cruz, morre com Cristo na cruz e ressuscita com Cristo. É só isso. O simbolismo do batismo é só isso. E também serve para incluir o irmão na igreja visível, para que ele faça parte do rol de uma igreja. É só isso. O batismo não salva nem salva ninguém. Então, irmãos, eles sabendo disso aqui que eu li para vocês, da lei, eles eram sacerdotes levitas. Tu és o profeta? Ao que João lhes respondeu, não, não sou. Aí, meu irmão, então por que? Tu já disseste que não és o Cristo. Tu já disseste que não és o Elias. Tu já disseste que não és o profeta. Então por que tu batizas? Se tu não és nem o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Que se conclui que no entendimento dos sacerdotes e levitas, fosse João Batista o Cristo, fosse João Batista Elias, fosse João Batista o profeta, ele haveria de estar batizando na forma que ele estava batizando, porque essa era a forma das Escrituras. Por isso, Israel, Jerusalém, mandou sacerdotes e profetas para irem perguntar. Vamos perguntar para esse camarada. Ele está batizando segundo as Escrituras. Vamos lá perguntar se ele é o Cristo. Vamos lá perguntar se ele é Elias. Vamos lá perguntar se ele é o sacerdote. Qualquer um dos três. Para purificar o povo, haveria de batizar por aspersão de água, água pura, conforme as Escrituras. E os sacerdotes e levitas sabiam disso muito bem. Obviamente, quando nós estamos mais sob a lei levítica, não temos mais que cumprir cerimonial levítico. Esta não é mais uma questão essencial para a salvação. Nem foi naquele tempo, mas naquele tempo tinha que cumprir a lei. Hoje nós não temos mais isso. Nós não cumprimos mais os rituais da lei levítica. É por isso que a nossa igreja não impõe qualquer tipo de restrição ao recebimento de irmãos que tenham sido batizados por imersão em outra igreja ou por qualquer outro tipo de batismo, desde que essa igreja seja uma igreja genuinamente evangélica. Hoje nós estamos recebendo aqui Val, irmã Amália, Jerônimo, e não tem que se batizar de novo. Tem não, eles já foram batizados. A forma não interessa. Isso é um símbolo. E o símbolo não importa. O que importa é o que está sendo simbolizado. O batismo é um sinal da aliança no Novo Testamento, assim como a circuncisão era o sinal da aliança no Velho Testamento. Deus estabeleceu isso em Abraão. Todo homem macho será circuncidado ao 8º dia. Este é o sinal da minha aliança. Quem não tiver esse sinal não está na minha aliança. Pois é, esse sinal foi mudado no Novo Testamento para o batismo. Jesus diz para os mesmos judeus, todos eles circuncidados, ele disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Por que batizado? Porque aquela circuncisão não servia mais não. Aquilo ali acabou, agora é o batismo. E por que ele disse aquele que crê? Porque ele estava falando para adultos. Ele não estava falando para criança não. Não tinha nenhuma criança ali. Nem podia ter.
Eram só adultos. Esses adultos, sabendo que na época da velha dispensação tinha que incluir suas crianças na aliança, colocar neles o sinal do batismo, do mesmo jeito continuou sendo feito no Novo Testamento. Há vários casos no Novo Testamento em que o cidadão foi batizado, ele e sua casa. Ele e sua casa. Ali fica claro, nem ele tinha onde mergulhar, porque estava dentro de uma casa, nem tinha água ali a mergulhar, não tinha tanque, não tinha piscina, não tinha nada. E essa casa não tinha criança não, é? Obviamente, muitas delas tinha que ter. E eles sabiam disso. Onde é que está escrito na Bíblia que as crianças não serão mais incluídas na aliança de Deus? Não existe isso. Os pais têm a obrigação de incluir suas crianças na aliança. Quando ele ficar com idade da razão, de entendimento, ele vai confirmar isso. Ou não. Aí já depende da vontade dele. Eu tenho dito para vocês aqui, um pai comete a barbaridade de tacar-lhe uma injeção num bichinho do tamanho de Heitor. Por que ele faz isso? Porque esse menino tem que ser imunizado contra a paralisia infantil, não sei o quê, não sei o quê. Esse menino não crê nisso. Ele nem sabe que está recebendo isso. Mas o pai faz isso porque o pai é responsável por ele. Pois assim mesmo, se na vida secular, que não vale nada, o pai se responsabiliza por tudo na vida do seu filho, imagine na vida espiritual. Ele vai incluir esse filho na aliança de Deus. E zelar para que esse filho, enquanto estiver sob a sua guarda, não descumpra essa aliança. Quando ele ficar maior de idade, ele que saia se ele quiser. Aí já é um problema dele. Mas enquanto não, o pai é responsável. Está escrito lá em Deuteronômio: Pai, ensina o teu filho, capítulo 6, versículo 4 e diante. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o nosso único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, tu estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Sabe o que é inculcar? É meter na cabeça. Mete na cabeça deles. Falarás delas assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, atarás como sinal na mão deles, na testa deles, em todo canto. O pai é responsável por isso. O pai é responsável por isso. Quando ele tiver senhor da sua situação, aí ele decide o que vai fazer da vida dele. Mas enquanto ele estiver debaixo da minha casa, ele pode ter 50 anos, ele vai ter que me obedecer. É isso que a Bíblia diz. Mas os pais acham que podem ensinar teologia para Deus. Aí fica meio complicado. O batismo é o sinal da aliança no Novo Testamento. É por isso que nós batizamos nossas crianças. Assim como a circuncisão era o sinal da aliança no Velho Testamento, e as crianças eram circuncidadas ao 8º dia de nascidos. Naquela época só os homens, porque mulher, a gente nem gosta de dizer isso porque é meio grosseiro demais, mas mulher não era contado. Mulher não entrava nem em estatística naquela época. Mulher era um ente que não era considerado grande coisa, não. Então ela não entrava nem em estatística, não era contado como gente. Então pode ser um negócio desse. Então só os meninos eram circuncidados, né? O sinal era só nos meninos. Mas no Novo Testamento, Paulo já ensina que não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, não há rico, não há pobre, não há preto, não há branco. Todos são um em Cristo Jesus. Então repare que ali já acabou com esse negócio de que é só homem. Não, é todo mundo. Muito bem, irmãos. Então esse batismo também serve, como eu disse, para que os irmãos sejam recebidos como novos membros, os irmãos convertidos e que fazem o batismo, são recebidos como novos membros da igreja. Por que é que Paulo diz que no batismo nós morremos para Cristo e ressuscitamos para Cristo? Aí tem gente que usa isso para dizer que está vendo como o batismo é por imersão? Jesus foi enterrado, mas Paulo não está falando ali em forma de batismo. O que é que ele está falando ali? Naquela época, o batismo era ato contínuo à conversão. Então, lembrado de Atos 2:42, antes 40, 40 e 39, quando todo mundo se converteu lá, disseram assim: irmãos, que nós faremos agora? Aí Pedro respondeu, Paulo que eu disse é Pedro. Quando eu digo Paulo, é Pedro, vocês sabem, né? Então Pedro disse: arrependam-se e sejam batizados. Arrependam-se, o que quer dizer arrepender? Mudem a sua vida, mudem a sua vida e sejam batizados. E diz mais, e esse dom não é só para vocês não, está escrito lá, é para vocês, para os seus filhos e para todos aqueles que Deus ainda há de chamar. Pois é, então, o batismo era na hora da conversão.
O carcereiro lá de Paulo, em Filipos, foi batizado na hora. O centurião lá de Pedro foi batizado na hora. Lídia foi batizada na hora. Então é por isso que Paulo fala que o batismo é a morte em Cristo e a ressurreição em Cristo. Porque o batismo era concomitante com a conversão. Agora não, que o camarada se converte tem que primeiro fazer um curso de 3 anos, não sei quanto, para poder ser batizado. O que é isso? É a igreja se arvorando em ter poder, o próprio clero se arvorando em ter poder para decidir, inclusive, sobre a vida espiritual dos irmãos. É só isso. É só isso. É o clero querendo ter poder sobre as pessoas. É só isso. Mas naquela época da Bíblia, aqui do Novo Testamento, o irmão era convertido e batizado imediatamente. Depois, como nós vemos no versículo 2:42, é que ele ia aprender. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aí é que ele ia aprender. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí é que ele ia levar uma vida de santidade. O batismo era concomitante com a conversão. É por isso que Paulo fala que no batismo nós morremos para Cristo e ressuscitamos com Cristo. Porque o batismo era um ato da conversão. Não é mais como hoje que o batismo é não sei quanto tempo depois que a pessoa já está na igreja, já participa da igreja, já faz parte, até diz que eu sou crente, eu sou não sei o quê. Um tempão depois é que ele resolve se batizar. Então é por isso que desvirtuou o entendimento da palavra. Mas aqui não. Então o batismo ele é uma forma também de ser acrescentado à igreja. Lembra no versículo 47 de Atos 2:47? Está escrito lá que Deus mesmo lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. E como nós já vimos agora, aqueles que iam sendo salvos eram batizados imediatamente. Deus lhes acrescentava. Não era eles que se acrescentavam, não. Era Deus que acrescentava à igreja diariamente os que iam sendo salvos. Salvos por quê? Pela pregação dos apóstolos. Os apóstolos pregavam, como Pedro, os irmãos se convertiam, eram batizados imediatamente e perseveravam na doutrina dos apóstolos, primeiro ponto, na comunhão, no partir do pão, segundo ponto, nas orações. Era assim. E tem que ser assim. Se fizer diferente disso, é maldição, não tem para onde correr. Porque não está sendo feito como Deus mandou. Então, irmão, nós vamos batizar, receber esses irmãos, batizar outros, porque é através da igreja visível como Deus acrescentava a cada dia, acrescentava a quem? A igreja, os que iam sendo salvos. É através da igreja visível que nós formamos a comunhão dos santos. É na igreja visível. É claro que na igreja visível, como eu vivo dizendo aqui, a grande maioria não é crente. Isso é certeza absoluta e a gente sabe pela vida das pessoas. Não tem uma vida de santidade, não tem uma vida de obediência, não tem uma vida de estudo da palavra de Deus. Então, fim de conversa. Não tem nem o que conversar. É a Bíblia mesmo que testifica disso. Então, irmãos, mas isso não é a gente que vai separar. Quem vai separar é Jesus, o joio do trigo. Nossa parte é ensinar. Claro que se houver situações tais, como a daquele cidadão lá em Corinto, que Paulo diz, expulsa esse cara da igreja. A situação é que a gente tem que fazer isso, porque está claro. O cidadão é um perverso, totalmente pervertido. Então, há necessidade de tirar a laranja podre do meio do balaio. Isso é necessário. E a igreja tem a disciplina. Nós já vimos aqui um dia sobre as marcas da igreja, pregando que uma das marcas é a disciplina. Muito bem. Então, o recebimento como batismo é a inclusão desses irmãos no rol de membros de uma igreja. A partir desse momento, esses irmãos fazem parte de um rol de membros. Tem sobre si a liderança da igreja, o pastor, tem os cuidados do pastor para saber o que é que esse irmão está precisando. Não apenas em aspectos espirituais, mas até em aspectos materiais. Falei ainda há pouco da mãe de Heloísa. A gente tem que cuidar. Vocês sabem que eu vivo falando aqui de Valda, uma velhinha que mora sozinha. Vivo lembrando aqui, olha, Valda, busquem ajudar a Valda, procurem saber. Então, esse irmão, na hora que inclui nessa comunidade, a própria comunidade, se for uma comunidade cristã de verdade, vai se preocupar uns com os outros, se preocupa para saber de que é que o irmão está precisando. Como é que eu posso ajudar? Ou em situações espirituais, pastor, eu estou com dificuldade nisso, eu estou brigando com a minha mulher, ou seja lá o que for, pastor, me oriente nisso. Meu filho está muito desobediente, ou eu fui rude com meu filho, como é que eu faço agora? Então, situações espirituais. Pastor, estou com dificuldade de fazer o culto lá em casa, o culto doméstico. O pastor vai fazer com você na sua casa? Então, você agora faz parte de uma comunidade. E essa comunidade tem um pastor. Essa comunidade tem uma liderança, tem presbíteros, tem diáconos, tem as mulheres mais experientes, caso seja uma mulher mais nova, menos experiente, tem as mulheres da igreja mais experientes para orientar. E obviamente, quando fazemos parte de uma comunidade,
não só a comunidade é responsável pela gente, por cada um de nós, como nós também somos responsáveis pela comunidade. Toda a comunidade, todo mundo que sabe, toda a comunidade para se manter, ela tem despesas. E quem é que mantém essa despesa da comunidade? Os membros. Todo mundo sabe disso. São os membros. Então, se eu faço parte de uma comunidade, eu faço parte no ônus e no bônus. Ou, invertendo, no bônus e no ônus. Não, eu só quero venha nós, venha nós, venha nós, venha. Peraí, meu irmão. Alguém tem que pagar a luz desse negócio aqui. Então, coisa desse tipo. Só para a gente saber isso, que a gente faz parte de uma comunidade e agora esse faz parte envolve todos os aspectos da palavra participar. É fazer parte, é tomar parte, é ter parte. É tudo isso. Eu tenho parte, os irmãos estão comigo em qualquer situação. Eu faço parte, eu estou junto dos irmãos. É tomar parte. Em qualquer situação. É isso, irmãos. Então, nós temos direitos e deveres. Na verdade, os deveres vêm antes. Vocês não vão encontrar na Bíblia um único versículo que lhes ensine a exigir direitos. Nenhum. Vocês vão encontrar centenas e centenas e centenas e centenas ensinando a cumprir os deveres. E o primeiro tem que trabalhar um dia para receber o salário do dia. O diarista. Eu não recebo adiantado. Ou seja, o meu direito vem depois de eu cumprir o meu dever. Eu não recebo meu salário mensal se eu não trabalhar o mês inteirinho primeiro, para no final do mês o patrão me pagar o salário. Então, primeiro vem o dever. Depois é que vem o direito. Quando eu cumpro o meu dever, então eu recebo o meu direito. Então, irmãos, é assim. Aí, esse ensinamento é para que a gente saiba como é que funciona a comunidade. E o batismo, ele é, do segundo aspecto que nós já dissemos. O primeiro aspecto é a morte para o velho homem, Adão. E a ressurreição para o novo homem, Cristo. E o segundo aspecto é que eu passo a fazer parte de uma comunidade. Com todos os deveres e com todos os direitos. Votar, ser votado, o que for dessa comunidade, de acordo com os estatutos e regulamentos dessa sociedade, porque toda a sociedade tem estatutos, regulamentos, ordem, disciplina, como nós já vimos aqui. Então, irmãos, por causa desse evento do batismo, nós decidimos também fazer logo em seguida a Santa Ceia. Até para os irmãos que forem batizados pela primeira vez, de forma oficial, digamos assim, junto com todos nós, eles vão participar da Ceia do Senhor. O que é a Ceia do Senhor? Vamos, na hora de começar, explicar aqui como foi que o Senhor fez essa ceia. Então, logo após o batismo, nós celebraremos a Santa Ceia do Senhor, em companhia dos novos irmãos, e depois que terminar o culto, a gente vai tomar aquele cafezinho de Dona Margarete ali fora, batendo papo, abraçando todos os novos irmãos, e o Ailson, que está aqui, a mulher dele, e os meninos, passam fila para abraçar todo mundo, né? Então, nós vamos logo. Então, venham aqui à frente os irmãos que vão ser batizados e os irmãos também que vão ser recebidos, só para estar aqui à frente. Eles não vão ser batizados os irmãos que já foram batizados, mas para eles estarem aqui à frente, para os irmãos todos verem. Os irmãos verem todos vocês. Primeiro esses que vão ser batizados aqui, todos aqui. Assim, pode ficar assim, ó. Todos de frente para cá, ó. Assim. Isso. Então, olha, um pouquinho de frente para lá, para os irmãos verem. Olhem que beleza. Olhem só que beleza. Aí, Larissa já foi batizada quando bebê. Aliás, não era tão bebê, não. Tinha 7 anos, 8 anos, alguma coisa. Larissa, ela mesmo, como eu disse para vocês, quando o pai ensina, tudo chega um tempo em que o próprio filho diz, olha, eu quero confessar com a minha boca aquilo que meu pai fez quando eu nem entendia o que era. Então Larissa vai fazer isso hoje. Ela já tem entendimento de quem é Deus, o que é salvação, o que foi que meu pai fez por mim quando eu era criança, ela agora vai simplesmente confessar. Eu confesso esse Jesus que meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou desde pequenina e me batizou, eu estou aqui para confessar isso agora. É mais ou menos assim. Então nós temos também, só para todo mundo que não conhece conhecer, a Ailson, por exemplo, não conhece, Val vai ficar de pé. Val veio da primeira igreja batista. Irmã Malha, que está ali. Irmã Malha veio da igreja batista daqui do 13 de maio, aqui perto da gente.
Jerônimo, que está ali, veio da Igreja Batista Cidade Viva, que fica lá no Bessa. Então esses 3 irmãos não têm necessidade nenhuma de submeterem ao novo batismo, porque eles já foram batizados. A forma não tem a menor importância. Não é? Então os irmãos já foram batizados, estão aqui, estão sendo recebidos, assinaram o documento pedindo membresia na igreja, tudo. Então estão sendo recebidos, são nossos irmãos queridos e louvado seja Deus pela vida deles. Podem sentar, queridos. Então esses outros que estão aqui serão batizados, batismo e profissão de fé. O que é profissão? Profissão a gente sabe que é pedreiro, é motorista, é comerciário, mas nesse caso aqui, profissão é a mistura de proferir uma confissão. Professar é uma mistura de proferir com confessar. Então, proferir, profissão de fé, eu vou confessar, eu vou proferir a minha confissão de fé. É isso que quer dizer profissão de fé. Então, esses irmãos aqui vão ser batizados e fazer profissão de fé. E nós vamos agora, todos eles estão aqui, Zoraide, essa que está aqui, Zoraide é a esposa do presbítero Rick, não é? Quase que Rick morre do coração quando ela disse espontaneamente que queria se batizar, né? Lalinha, Larissa, que está aqui, foi batizada aqui nessa igreja quando era pequenina. Agora ela mesma pediu para fazer a profissão de fé, hoje. Michael, que são os 3 meninos, filhos de Alberto, que está aqui. Alberto é marido de Val. Opa, está aqui, sim. É porque ela estava ali, eu procurei para ali. Ó, o velhinho é cego, vocês sabem. O velhinho é meio cego. Então, Val é o marido de Val, meu colega do banco. Nós nos conhecemos em 81, no Banco do Brasil, lá em Princesa Isabel. Faz um bocado de tempo que eu conheço Alberto. Aí viemos nos encontrar aqui, 300 anos depois. Né? Então, Alberto também pediu membresia, pediu o batismo, e os filhos dele, que são os 2 pais responsáveis pelos meninos, e já têm entendimento, os meninos fazem parte da minha classe, lá dentro. Eu estou ensinando para eles o livro de Provérbios, versículo por versículo. Por quê? Porque Provérbio é um livro de sabedoria, e logo no início está dizendo que ele é ensinado aos jovens, para que os jovens tenham bom siso. O que é siso? É juízo, é discernimento, é entendimento. Então eu estou ensinando para eles versículo por versículo. Até as palavras que eles não conhecem eu estou ensinando também. Já disse para eles, eu vou cobrar aula de português do pai de vocês. Eu vou cobrar aula de português do pai de vocês. Então eu estou ensinando todo, inclusive as palavras, conjugações verbais e tudo, que eles ainda não sabem, em algumas situações eles não sabem, porque as escolas hoje não ensinam mais como antigamente. Muito bem, então irmãos, estão aqui conosco, Michael, Mirley, que está aqui, essa princesa linda. Os meninos não vou dizer que são bonitos não, certo? E Maílca, que está ali. Maílca, para quem não sabe, é irmão gêmeo de Mirley. Para quem não sabia, saiba agora e fique admirado. Né? Pode reparar que eles são parecidos. Só que Mirley é bonita, Maílca não é, certo? Mas são parecidos, né? São parecidos. É porque Deus é maravilhoso. A mulher é sempre mais bonita do que o homem. Né? Eu não sei se vocês já viram, às vezes, uma menina que é a cara do pai. Por exemplo, minha filha que está ali. É a cara do pai. Vocês têm que dizer que ela é linda. Agora, não pode dizer que eu sou lindo. Mas que ela é a minha cara, é. Então isso é milagre de Deus. A filha, que é mulher, é linda. É a cara do pai, mas o pai não é lindo. Então isso é milagre de Deus, entendeu? Então vamos ver, irmãos, olha só. Vamos tratar desse assunto agora, prestem atenção, meninos, todos. Nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que seus servos, seus filhos, fossem um só corpo com Ele. A igreja. Unidos por uma mesma fé, pela mesma confissão de fé e pela mesma esperança nas promessas do Senhor Jesus. Eu sempre chamo atenção para essas promessas. Não são só promessas de bênção, não. Tem promessa de maldição também. Então que a gente preste bem atenção a essas coisas. Normalmente, quando se fala em promessa, pastor, o que for, só fala em promessa de bênção. Pois eu garanto para vocês, a Bíblia tem mais de 3 vezes, 4 vezes, mais promessa de maldição do que de bênção. A gente tem que tomar cuidado. Nada é mais sério do que a salvação, nada é mais santo do que Deus, e é com Ele que nós estamos tratando, na esfera espiritual. Então Jesus disse assim, todo aquele que me confessar diante dos homens, como vocês vão fazer aqui agora, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus.
Mas aquele que me negar diante dos homens, ó como tem bênção e tem logo maldição. Eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso é maldição. E que maldição. E que maldição. Então, o Espírito Santo também ensina, através de Paulo, que com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. É isso que vocês vão fazer hoje. Eu sou um salvo. Eu creio em Jesus. Vocês vão responder isso hoje. Eu creio na Bíblia. Eu creio na palavra. É isso que vocês vão dizer hoje. Então, meus irmãos, visto que pela graça de Deus, tudo é pela graça de Deus, vocês estão aqui hoje para se unir como discípulos de Jesus a essa comunidade aqui, eu quero que vocês respondam. Vocês vão responder só ou cremos, ou sim, ou confesso. Mais ou menos depois do que eu fizer a pergunta, ela já diz mais ou menos qual é a resposta que vocês vão dizer, ou sim ou não, obviamente. Né? Então vocês creem, meus filhos, todos vocês, todos que vão ser batizados e Lalinha também. Vocês creem em um só Deus, que subsiste em 3 pessoas. Nós falamos aqui no boletim do domingo passado sobre a Trindade Santíssima. Deus Pai, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Deus Filho, que foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi ele quem autorizou a morte de Jesus. E vocês creem também no Espírito Santo, aquele que convence do pecado, aquele que nos converte e aquele que santifica as nossas almas e a nossa vida. Vocês creem nisso? Vocês creem que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática para que a gente siga em santidade de vida, e foi dada por Deus para a sua igreja, exatamente para ser ensinada, no sentido de que a gente saiba que todas as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos devem ser repudiados. Tudo que for contrário à palavra deve ser repudiado e que nós devemos crer não somente no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês creem nisso? Vocês confessam que foram concebidos em pecado. O salmista diz, eu fui concebido em pecado me concebeu a minha mãe. E que por natureza vocês são incapazes de fazer a vontade de Deus. Tem que ser feito no poder do Espírito Santo. E que vocês sabem que naturalmente como pecadores são inclinados para o lado do mal. Mas pela graça de Deus, pelo poder de Deus, vocês conseguem vencer essas tentações? Vocês creem firmemente que o sangue de Cristo ou a morte de Cristo nos purifica do nosso pecado, porque Ele levou esse pecado na cruz, e que não há outro meio de alcançar o perdão e a salvação, se não for pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus Pai, através da obra santificadora do Espírito Santo, que Ele dá a quem Ele quer. Vocês creem nisso? Vocês estão agora sinceramente arrependidos. Reparem como isso aqui devia ser no ato da conversão. Como Pedro disse lá, sim, nós cremos nisso. E agora? Arrependei-vos e sede batizados. Pronto. Então aqui, vocês confessam que estão agora sinceramente arrependidos do mal que têm feito na sua vida de pecadores, antes de conhecer a salvação, antes de conhecer o Senhor, antes de conhecer qual é a ordem que deve viver um cristão em santidade de vida, e que estão, de agora em diante, vão se esforçar diligentemente procurando saber o tempo todo, pela instrução do pastor, dos presbíteros, dos pais, procurando saber qual é a vontade de Deus, quais são os preceitos de Deus, para exatamente deixar de fazer as coisas que desagradam a Deus e fazer tão somente aquilo que é da vontade de Deus, certos que só conseguirão fazer isso pela graça de Deus. Confessam isso? Por último, vocês prometem que como membros desta igreja, vocês se sujeitarão sempre à disciplina da igreja, através das autoridades constituídas na igreja. Ouvirão o ensino destes mestres da igreja. Enquanto, atenção para isso, enquanto esses líderes estiverem fiéis à palavra de Deus,
Vocês prometem se submeter a eles enquanto eles estiverem de acordo com a palavra de Deus. Isso quer dizer que se eles não estiverem de acordo com a palavra de Deus, vocês têm todo o direito de desobedecer. Então, enquanto não, se esses líderes aqui estiverem ensinando de acordo com a palavra de Deus, vocês prometem se submeter a eles, sim. Muito bem, irmãos. Então, como nós vimos aqui, essa submissão aos líderes da igreja, como eu disse para vocês, tudo que envolve a igreja, não é só o que a gente chama de culto, essa reunião que nós estamos aqui, todas as coisas que envolvem a igreja. Nós somos, da agora em diante, responsáveis tanto pelo bônus, o que vem de bom para a gente, como ônus de que a gente tem que colaborar, digamos, com o trabalho. Hoje, Michael mesmo, hoje de manhã, ele disse, pastor, por que a gente não se junta aqui e vem aqui limpar a igreja? Eu digo, eita, está começando. Está começando, então a gente tem que ver isso é responsabilidade nossa. Eu já disse para vocês um dia desse aqui, a gente não tinha por que ter zeladora paga pela igreja, não. As próprias irmãs, os irmãos, nós mesmo poderíamos vir aqui 2 vezes por semana e limpar uma igrejinha desse tamanho. Nós mesmo, era tão bom. A gente fazia aqui cantando, trocando conversa e tudo. Era tão bom. Mas normalmente era para ser assim. Eu entendo que era para ser assim. Mas a gente não tem feito. Quem sabe, com o tempo, a gente não vai fazer isso, né? Então, nós agora, como membros da igreja, após o batismo é, não estou dizendo, a entrada na igreja, somos, como se diz, beneficiados pela harmonia da igreja, do mesmo jeito que nós beneficiamos essa harmonia da igreja. Nós somos um corpo. Então nós vamos batizar agora. Lalinha não será batizada, porque já foi batizada. Mas eu quero chamar o presbítero Rick, que é marido de Zoraide, para estar aqui. Ele me avisou para tomar muito cuidado com o cabelo de Zoraide. Mas eu não posso fazer grande coisa, não. Eu tenho que derramar água na cabeça dela, Rick. Tem uma toalha aqui, maior. Essa purificação, ela é simbólica. A purificação sempre com essa questão total. Assim, a pessoa até porque a água você tem